Hoje vamos falar de uma crise devidamente instalada, com todos os seus elementos, com todas as condições para isso. E uma crise que respinga em vida familiar. E esse é um terreno perigosíssimo. É mais um terreno perigosíssimo por onde o futebol brasileiro anda caminhando. O futebol brasileiro está fazendo questão de navegar por locais turbulentos, andar em terrenos pantanosos. Eu não gosto disso, acho isso perigoso, isso geralmente não acaba bem, isso precisa de um basta e vamos falar sobre esse assunto agora. Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vambora, vem com a gente, rumo a 110 mil inscritos, estamos chegando. É o seguinte, o link do Telegram tá na descrição, tá? Tô esperando você lá. Sobre o vídeo de hoje, eu deixei um conteúdo exclusivo pela manhã pra galera do Telegram. Antes do vídeo sair, a galera já sabia para onde a gente ia no assunto da hora do almoço de hoje. Então entra lá que você tem novidades, antecipações, link na descrição do vídeo. Eu vou falar hoje sobre a troca de mensagens em rede social de um torcedor do Corinthians com a namorada do Maicon. Esposa do Maicon, gente, me perdoe, eu não sei se ela é esposa ou namorada, vou até checar aqui só para não ser justo com não ser injusto com a real situação do relacionamento entre os dois, tá? É a esposa do Maicon. Então a esposa do Maicon foi contactada via direct por um torcedor. Aí o torcedor começa a falar lá um monte de coisa e tal. Manda o Maicon vazar, vaza, sai fora, não é pra vocês estarem aqui, não sei o que vocês estão fazendo aqui e tal. Aquele tom que a gente já sabe, né? Primeira coisa, antes de entrar nos outros detalhes, na resposta da esposa do Maicon e tudo mais. Tá na hora de acabar com essa encheção de saco de torcedor que acha que tem o direito de ir na rede social de um familiar do cara pra fazer pressão. Gente, que mundo a gente tá que as pessoas acham isso razoável? O que a esposa do Maicon tem a ver com o desempenho ruim do Maicon com a camisa do Corinthians? Falemos a verdade, o desempenho do Maicon esse ano com a camisa do Corinthians é sofrível. E essas 14 titularidades em 17 jogos com o Luxemburgo, elas nem se justificam. O desempenho do Maicon é muito ruim. O Maicon, inclusive, em maio, naquele jogo com o Del Valle, quando ele recua a bola errada do segundo gol do Del Valle, ele sai do campo chorando, pedir desculpa. E ali, inclusive, eu achei louvável o gesto. O gesto de alguém que tá sentindo o momento ruim. Se é o cara que não tá nem aí, recua uma bola errada. Aí o Lautaro Dias ganha do Murilo, bum, gol. Esse cara tá andando mesmo, ele tá nem aí, ele vai pegar as coisinhas dele depois do jogo, vai embora pra casa como se nada tivesse acontecido. Eu, inclusive, digo muito isso, né? Alguns problemas que eu tive na minha vida profissional foram gerados por isso, porque acontecia um erro e todos os que faziam parte do erro, na minha opinião, tinham que estar chateadíssimos com o erro, putos com o erro. Aí você vai pra casa... Pô, não podia ter acontecido isso. Eu vou pra casa quando isso acontece revoltado. Agora, quando eu tô numa equipe e eventualmente alguém... Isso foi lá atrás. Eventualmente alguém não tá nem aí pro erro e sai dando risada do que aconteceu. Aquilo me destrói. Aquilo me destrói a ponto de eu ir lá cobrar o cara. Ou até cobrar o chefe do cara. Porra, peraí. Mas, então, o que o Michael fez foi a conduta que eu esperaria de qualquer profissional quando errasse. Pô, o cara sentiu. O cara pediu desculpa pelo erro. Tá doendo no cara. O cara é formado no Corinthians, gente. Tá doendo no cara. Então, separemos. Uma coisa é, pô, o Maicon tá jogando mal. Tá mesmo. Muito mal. Outra coisa é, o Maicon não tá nem aí pro Corinthians. Não, eu não concordo com isso. Eu não enxergo. Eu vejo jogos do Corinthians, gente. Eu vejo como você vê. Eu não enxergo falta de comprometimento. Mas aí, voltando ao ponto, torcedor, independentemente se o cara tá andando ou não em campo, a gente aqui fala sobre isso, ó. Tem jogador que não tá nem aí. Ó, tem jogador que você vê que não tá indo em dividida. Tem jogador que você vê que não tá se matando. É uma análise que fica na arquibancada. É uma análise que, por mais que seja difícil, a gente que é da imprensa também consegue fazer numa certa medida, né? Mas isso não dá direito a ninguém de ir lá. Gente, esse ano, recentemente, não sei se esse ano ou ano passado, teve filho de jogador recebendo ameaça em direct, porra. Vocês estão com a cabeça onde, cara? Que mundo vocês acham? Mas aí é que entra o que eu falo de frouxidão de leis. Todo esse aparato legal sobre internet, sobre punição, é um negócio muito novo ainda. Então, a gente precisa ter, de fato,
punições que mostrem para a sociedade que a internet não é o território livre para o cara fazer lá o que ele não tem coragem de fazer de cara limpa pessoalmente, em carne e osso. Não dá, porque esse cara não vai chegar no shopping, não vai chegar na rua, no supermercado, na frente da esposa do Michael e vai fazer esse tipo de cobrança. Ele não vai fazer, ainda mais sozinho, porque esse tipo de cara gosta de andar em bando. Eles são muito fortes em bando. Agora, no olho, no mano a mano, eles geralmente não fazem. Mas na internet, o cara tá muito seguro para fazer. Então isso precisa acabar no Brasil e no mundo, né? Não é aprovar projeto de censura em rede social, porque tem gente que é muito espertinha e que nessa hora, opa, temos um gancho aqui, então vambora passar mordaça em todo mundo. Não é isso. Mordaça não. Eu não caio em papo de malandrinho. Agora, também não pode ser do jeito que é, pô. O cara achar que beleza, tá tudo bem. Vamos ameaçar mesmo, vamos intimidar mesmo. Na internet pode o cacete, pô. É a esposa dele, tá ali no espaço dela e ela tem que ser incomodada por uma crítica ao trabalho do marido dela. Ah, para. E ela foi elegante na resposta. Ela foi o que o torcedor não foi, o que essa galera não é. Ela foi lá, rebateu, não vou colocar toda a resposta aqui, porque isso aí a galera já viu amplamente desde ontem, né? Isso já estourou ontem. Mas ela entra num ponto que é bastante discutido nas últimas horas, entre tantos que ela abordou aqui, que é sobre salários atrasados. Esse foi o que mais repercutiu. Esse aí dominou as manchetes. Esposa do Michael revela que 98% do Corinthians tem salários atrasados hoje. Imediatamente, houve desmentidos de dentro do Corinthians. Então eu vi o Marco Belo, que é um repórter da Rádio Transamérica que faz uma excelente cobertura do Corinthians. Um abraço pro Belo. Tô sempre ouvindo o pessoal lá no Papo de Craque, Belo, Calil, toda a galera lá. Spímpolo, grande Spímpolo. Então o Belo foi e conversou com o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello. E aí o Wesley Mello falou o seguinte, não tem salário atrasado. Tem uma questão com o direito de imagem que estava atrasado e a gente repactuou com os atletas, a gente renegociou. Então foi assim, tipo, que exemplo que eu consigo dar? Tipo, você tem umas prestações atrasadas, sei lá, um financiamento de uma casa, um financiamento, um crediário, sei lá, não sei. Enfim, você tem umas parcelas que você não pagou ainda, aí você vai lá no banco e fala assim, eu sei que eu tô com uns 3 meses atrasado aí. Vamos fazer um bem bolado, pega essas 3 parcelas, dilui nas próximas, ou então assim, eu volto a pagar o corrente agora e os 3 que ficaram para trás a gente parcela em X vezes. Tipo isso. É isso que, segundo Wesley Mello, o Corinthians fez com os direitos de imagem de alguns jogadores. Então assim, a partir do momento que você faz um acordo, tipo acordo tributário, acordo de imposto também é assim, né? Você tem uma dívida, você tá lá devendo o imposto, você tá, sei lá, na dívida ativa e tal, tá como devedor. Aí você faz o parcelamento daquilo, seu nome sai da lista de devedores automaticamente, né? Então, assim, dever, se a gente levar como norma o que acontece nas diferentes relações aí, né, com credores e devedores, ok, Corinthians acertou um bem bolado do que ficou para trás, os caras toparam e o Corinthians vai pagar aos pouquinhos. Ele está, nesse sentido, ele estaria adimplente? Temos uma boa discussão aí, é bom até alguém especializado nessa área do direito esclarecer. Mas também é preciso pegar o detalhe dessa história. Não temos salários atrasados, é só repactuação de direito de imagem. O direito de imagem é porque tudo no direito tem que ser colocado ao pé da letra. Inclusive, a Receita Federal tem questionado muito, nos últimos anos, várias atuações aí de jogadores, treinadores e tal, com essa discussão de que salário é uma coisa, direito de imagem é outra. Por quê? Só para explicar a grosso modo. Pode até ficar chato, mas é importante você saber disso. Vários clubes vinham fazendo o seguinte, pegava o salário, você vai ganhar aqui 500, tá? E aí a gente vai pagar tudo como direito de imagem. Por quê? Porque se pagar via CLT, que é a carteirinha assinada, você vai ter de imposto de renda de pessoa física até 27,5% de mordida. Se pagar tudo como direito de imagem, é pessoa jurídica, você vai distribuir o lucro disso, é isento de imposto, vai pagar só lá 10, 12, 15% de imposto de pessoa jurídica, dependendo do enquadramento da tua empresa. A Receita Federal falou, opa, isso aqui é malandragem para driblar o fisco. E aí ela se apegou
no item da Lei Pelé que diz, não, desde 2011, direito de imagem está liberado, a Lei Pelé diz, está tudo certo, só que não pode ultrapassar 40% do vencimento. Aí a Receita começou a ir para cima e o clube começou a ter que fazer essa segregação, ó, X% é o salário, então até 60% aqui, carteira assinada bonitinho, os outros 40%, direito de imagem, que a gente explora com o rosto do atleta, com a camisa do clube, com patrocinadores, com ações comerciais, com álbum de figurinha, com jogo de videogame, com isso, com aquilo, blá, 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 e ficou por isso aí. Só que, por mais que seja divisão, 60, 40, salário é uma coisa, no papel, né? Porque tudo existem as formalidades legais que precisam ser cumpridas, existem órgãos de fiscalização, como a Receita Federal, que exigem o cumprimento dessas formalidades. Mas na prática é salário. É o dinheiro que o cara bota dentro de casa. É salário. Se uma parte vem de remuneração CLT, a outra vem de direito de imagem PJ, é salário. Então, se não foi feito o pagamento lá atrás, precisou fazer um acordo para parcelar, é salário. O salário atrasou. Então, assim, pegando sob outra ótica, sob outro ponto de vista, existe um atraso. Claro que existe, porque o que era para ser pago do vencimento original não foi. E a quitação do total desse valor devido lá atrás ainda não foi feita. Ela está sendo feita parceladamente. Então ainda tem um atraso que está sendo tirado, né? Então você tem também o que diz textualmente a lei e a vida como ela é. Está adimplente, né? Você chega lá, você parcelou, você ficou um ano sem pagar imposto. Aí você parcelou bonitinho. Nesse momento o teu nome sai do cadastro de devedores, mas você ainda tem uma dívida em aberto. Quando você tem uma certidão... Quando você faz o parcelamento de um imposto, por exemplo, aí você consegue a certidão negativa de débito. Mas diz lá que é uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tipo assim, você ainda está devendo, mas como você está pagando as parcelas direitinho, então você vai ter a tua certidão liberada. Seu nome tá limpo nesse momento, mas é positiva, tem a dívida ainda aqui, não acabou com efeitos de negativa porque você parcelou, fez um acordo e está pagando. Então, na prática... É salário atrasado, não importa se não é CLT, se é direito de imagem. Isso aí, me desculpa, é um discurso para se livrar do problema, é um discurso para pegar aqueles que não entendem da legislação, torcedor comum que não tem obrigação de entender, quer dizer, eu acho que deveria, né? Principalmente em aspectos tributários, a gente deveria estudar muito sobre isso, porque isso nos diz respeito diretamente, a gente precisa ter ciência de tudo. Mas é para pegar incauto. O cara não sabe o que é. A gente diz que é salário e pronto. Se alguém for a fundo, não. O CLT é salário. Esse tá em dia. Então, é esperteza. Desculpa, diretor Wesley. Desculpa, mas, sabe? E é a vida como ela é, gente. Tá atrasado. Tá atrasado. Tá sendo pago parceladamente porque atrasou lá atrás, ainda não foi tudo quitado. Então, essa separação eu acho que precisava ser feita. Ela diz nisso aqui também que esse aqui nunca foi o nosso lugar. Vocês gostam de jogador modinha que enche linguiça e não faz merda nenhuma. Ela fala aqui, tem jogador que é pra fazer gol e não faz. É verdade, o Michael não tá fazendo gol, mas tem jogador aí que é pra fazer gol e não faz. Tipo assim, tem centroavante aí que a função dele é fazer gol, a função prioritária do Michael não é fazer gol. Tem atacante aí cuja função é balançar a rede e não balança não sei quanto tempo. E vocês não falam nada. E balança uma vez a cada 15 jogos. E nós estamos doidos pra ir embora mesmo. Frases fortes também dessa resposta da Liara Vojinovic, esposa do Michael, que inclusive é filha do agente do Michael, né? Mas isso também pouco importa. Eles têm uma relação de marido e mulher. Não importa de quem ela é filha. Ela tá ali defendendo o marido dela. E ela tá se defendendo de um ataque. Cara, não façam, por favor, assim, não sejam esse tipo de trouxa. Porque pra mim quem faz isso é trouxão. Sabe assim... Procura algo da tua vida, velho. Plena quinta-feira, velho. Pô, estudar, trabalhar, curtir as férias. Se você tiver de bobeira aí, pô, vai ver, tá desempregado, você não precisa trabalhar. Pô, vai ver uma série, vai fazer um negócio. Cara, você vai procurar. Primeiro você vai caçar o perfil da mulher do cara. Aí depois você vai lá fazer textão ameaçando. Porque assim, vaza. É melhor vazar. Eu encaro como uma ameaça. Pô, o cara tá querendo fazer questão de dizer que eu tô num terreno hostil, que não é melhor não ficar aqui. Aí quem fala o que não deve, escuta o que não quer. É verdade. Então aqui nunca foi nosso lugar mesmo, nós estamos querendo ir embora. Bem feito, né, trouxão? Escutou pela cara, né? Vaza, tá bom, vaza. É assim que a gente vai definir quem fica ou não fica no clube?
É jogando pressão pro cara ir embora da cidade? É assim que a gente vai fazer? O futebol brasileiro vai normalizar isso. As autoridades vão normalizar isso. Os jogadores de futebol vão normalizar isso. Ninguém vai ter peito para parar o campeonato, não? Quando surgiu uma ameaça, quando surgiu um post nocivo, quando surgiu um direct como esse, quando surgiu invasão à privacidade da família, nós vamos continuar achando que joga para baixo do tapete, finge que nada aconteceu e beleza, e segue a vida. Não é para seguir a vida. Isso tem que acabar. As pessoas precisam entender os limites delas. O limite do torcedor de cobrar é na arquibancada. Ou, no máximo, e eu ainda sou muito mais tolerante do que muitos jornalistas, hein? Muito mais. Ir para a porta do CT, não pode, é local de trabalho. Eu engulo. Não vai entrar, não vai jogar morteiro lá dentro, não vai dar porrada em ninguém, não vai quebrar carro de ninguém. Vai ficar na calçada, do lado de fora, com faixa, com bumbo, com corinho irônico. Pô, até aí eu vou, cara. Beleza, tá bom. Ah, pô, passar disso, pegar o cara, 10 caras juntar o malandro e dar porrada e deixar o cara ensanguentado, ir pro post ir pra rede social. Eu não tô nem falando da rede social do jogador, hein? Que também não deveria ser alvo de ameaça. Mas, pô, a gente sabe como é. Torcedor vai no direct do jogador. Claro que vai. Encher o saco, reclamar do passe não dado, reclamar de um gol perdido, às vezes xinga o cara. Tô nem falando disso. É o que eu acho ideal? Não é. Não é meu padrão de comportamento. Eu não gostaria que a gente normalizasse isso. Mas eu acho muito, 10 milhões de vezes pior ir no Instagram da mulher do cara. Ir no Instagram do pai do cara. Ir no Instagram do filho do cara. Eu acho isso, assim, repugnante. É de dar nojo. É de dar nojo você criar um ambiente tenso na família do cara. Pô, se coloca no lugar da pessoa. A pessoa tá em casa, num dia de folga, tá querendo dar uma esparecida, sentar pra ver uma série e tal. Não consegue relaxar, porque a cabeça tá no que tá chegando no direct. A cabeça tá voltada pras ameaças que estão chegando. Pô, será que vai chegar coisa pior? Aí você fica naquela dúvida, pô, será que vai sair da rede social e vai se materializar? E alguém vai parar na nossa porta aqui para intimidar? E alguém vai começar a perseguir a gente? Alguém vai de fato agredir a gente fisicamente? Olha o ambiente que se cria. É assim que a gente quer. Então se o jogador estiver rendendo, a gente deixa ele em paz. Se o jogador não estiver rendendo, a gente vai fazer um inferno até com a esposa dele na rede social. Pelo amor de Deus! Isso é estúpido. Isso é de uma boçalidade, assim, que não faz sentido, pô. Eu, por exemplo, compartilho boa parte da intimidade da minha família nas redes sociais, com o meu público. Então, assim, é uma troca. O público, ele te despeja generosidade, carinho, admiração, respeito pelo teu trabalho e você devolve pro público um pouco da tua intimidade, né? É troca de carinho. Aí, muitas vezes, eu sou cobrado por uma narração, porque, jogo do Campeonato Brasileiro, isso é maravilhoso, né? Porque jogo do Campeonato Brasileiro, geralmente você é xingado pelas duas torcidas. Então, o time A, o torcedor do time A jura que você tá torcendo pro time B e o torcedor do time B faz a mesma coisa jurando que você tá torcendo pro time A. É todo jogo do Campeonato Brasileiro isso. Só que, pô, eu tô cascudão nisso, então beleza. Assim, pra mim pega nada, eu não respondo nada sobre isso. Eu adoro interagir com a galera. Quando é uma interação que não vai fazer sentido algum, quando é uma crítica que é totalmente vazia, assim, totalmente estapafúrdia. Você acha que eu vou perder meu tempo? Vou nada. Fico de boa. Só que aí, às vezes, tem post compartilhado meu com a minha esposa, o cara vai nesse post, tem uma foto da família, tem um negócio assim, nada a ver com o jogo. Não é o post do jogo, não é um post que tem a minha narração do gol, não é um post onde eu divulgo o jogo, é o post da família. O cara vai lá e começa. Você acha que eu vou deixar aquilo lá? Eu faço questão de deletar o bonito, porque ali não é o lugar para isso. As pessoas precisam entender onde dá para fazer o protesto, até onde vai o seu limite. Não dá para fazer o que o jogador de futebol tá sofrendo, o que o torcedor tá fazendo com o jogador de futebol. E assim, eu sou nada perto de um jogador do Corinthians, em termos de ameaça, de quantidade de mensagens. Eu nem me comparo. Eu não quero nem imaginar o que é o celular de um jogador de futebol de um clube do tamanho do Corinthians depois de um jogo, depois de uma derrota num clássico, por exemplo. Nossa, quero nem imaginar. Mas a gente precisa parar de permitir que essa linha seja cruzada. Parar, assim. A gente tem que tratar um episódio como esse como gravíssimo. Eu considero como algo muito grave. A esposa de um jogador tem que ficar respondendo marmanjão, bonitão de rede social, que acha bonitão ir lá, olha aí, ó, fui lá, cobrei mesmo, intimidei mesmo.
Tem gente, pra fechar o vídeo, que tem muito orgulho de ser imbecil. Eu me constranjo demais com a imbecilidade alheia. Ainda, imagine o que seria se eu fosse um imbecil. Quando eu, e eventualmente a gente pode cometer um ato de imbecilidade, né? Quando eu eventualmente dou uma cagada, faço uma cagada, cometo um ato, eu fico com vergonha assim de mim mesmo, eu fico querendo me esconder, eu fico querendo não falar daquilo, aquilo me dói por tanto tempo. Porra, e eu vejo gente ser idiota assim com orgulho. PhD em idiotice, eu bato no peito, sou mesmo. Sou e ainda divulgo, sou e ainda me orgulho, sou e ainda tiro selfie em lanchonete pra mostrar que eu sou mesmo. Difícil. Mas nosso papel é repudiar. Cada um faz o seu papel, né? O papel da vítima nesse episódio é se defender, como a esposa do Michael se defendeu, e com elegância. Papel das autoridades é investigar, identificar e punir. E o papel da sociedade como um todo é dar luz a esse tipo de episódio e repudiá-lo. Sempre terá o meu repúdio esse tipo de episódio. Tenha absoluta certeza. Minha solidariedade ao Michael, que, insisto, tá fazendo uma temporada ruim com a camisa do Corinthians. Isso não vai distorcer a minha análise sobre o desempenho do Michael em campo. Como vários jogadores do Corinthians, o Corinthians como um todo, ou uma ou outra exceção individual, mas essa exceção é muito prejudicada pelos problemas coletivos, óbvio. Mas o Corinthians como um todo faz uma temporada ruim, o Michael não tá livre disso. Mas ele não merece ser ameaçado, a esposa dele não merece ser intimidada, e nesse sentido, o Michael tem minha total solidariedade, a esposa do Michael, a Liara, também tem minha total solidariedade. Sempre serei uma voz contra esse tipo de perseguição em rede social. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser tratado como algo menor. Ah, é só da rede social. Não tratemos assim. Isso causa sérios danos ao emocional das pessoas, ao mental das pessoas. Isso tem que acabar. O que você pensa sobre isso? Deixa o comentário do vídeo, deixa o like se você ficou até o fim, se inscreva no canal do Telegram, tô te esperando lá. Tchau, juízo.